Descobri que meu marido me roubava. Sim, vocês ouviram bem. Ele literalmente roubava dinheiro da nossa conta conjunta para sustentar uma amante. E quando descobri quem era essa mulher, meu mundo simplesmente desabou. A pessoa em quem eu mais confiava depois dele, alguém que conhecia cada detalhe da minha vida, que dormia na minha casa, que comia na minha mesa. Vocês não vão acreditar quem era. Antes de continuar, me digam nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo essa história. Adoro saber de onde vêm as pessoas que acompanham meus relatos. Meu nome é Marina, tenho 48 anos e durante 15 anos acreditei que tinha um casamento sólido. Meu marido, Rodrigo, de 52 anos, era engenheiro civil e eu trabalhava como coordenadora pedagógica em uma escola particular aqui em São Paulo. Tínhamos 2 filhos, Laura, de 17 anos, e Gabriel, de 14. Uma vida que qualquer mulher da minha idade consideraria bem-sucedida. Mas hoje estou aqui para contar como essa vida perfeita era uma mentira construída com o meu próprio dinheiro. Tudo começou em março do ano passado. Lembro exatamente da data porque foi no dia 15, quando recebemos nossos salários. Rodrigo sempre cuidava das finanças da casa. Eu confesso que nunca fui muito ligada nessas coisas de banco e investimentos. Ele tinha facilidade com números, então dividimos assim. Eu cuidava da casa e dos filhos, ele das contas e planejamento financeiro. Naquele dia, eu precisava comprar um presente para minha irmã. Era aniversário dela na semana seguinte. Fui ao shopping e, na hora de pagar, meu cartão foi recusado. Pensei que fosse algum problema do sistema. Tentei o débito, recusado também. Liguei para o banco na mesma hora. Senhora Marina, sua conta está com saldo insuficiente, disse a atendente. Fiquei confusa. Como assim saldo insuficiente? Nossos 2 salários tinham caído no mesmo dia, somavam quase 12 mil reais. Mesmo descontando as contas fixas, deveria ter pelo menos 6 mil disponíveis. Pedi o extrato por telefone e quase caí quando ouvi a sequência de transferências via Pix. Nos últimos 3 dias, tinham saído mais de 4 mil reais da nossa conta. Transferências de 1.000, 1.500, 800 reais, todas para uma chave Pix que eu não reconhecia. Meu primeiro pensamento foi que tínhamos sido vítimas de fraude. Liguei desesperada para o Rodrigo. Amor, nossa conta foi invadida. Tem um monte de transferências que não fizemos. Ele ficou um tempo em silêncio. Um tempo longo demais. Marina, calma. Vou resolver isso. Deve ser erro do sistema mesmo. Erro do sistema, Rodrigo? São mais de 4 mil reais. Deixa comigo, tá bem? Chego em casa e vemos isso juntos. Alguma coisa no tom dele me incomodou. Rodrigo sempre foi controlado, mas havia uma tensão diferente na voz dele. Uma pressa para desligar que não era normal. Voltei para casa sem o presente da minha irmã, mas com uma pulga atrás da orelha que não consegui ignorar. Pela primeira vez em 15 anos de casamento, decidi investigar nossas movimentações bancárias. Quando cheguei em casa, fui direto para o escritório dele. Rodrigo sempre deixava os extratos organizados numa pasta azul dentro da gaveta da escrivaninha. Minha mão tremia quando peguei a chave que ele guardava embaixo do porta-retratos da nossa lua de mel. O que encontrei naqueles papéis mudou minha vida para sempre. Nos últimos 6 meses, descobri que tinham saído mais de 25 mil reais da nossa conta. Sempre as mesmas chaves Pix, sempre valores entre 500 e 2 mil reais. Algumas transferências eram feitas até de madrugada, horários em que Rodrigo estava dormindo ao meu lado. Ou pelo menos eu pensava que ele estava dormindo. Peguei o celular e coloquei a chave Pix no Google para ver se descobri alguma coisa. Para minha surpresa, encontrei um perfil no Instagram associado àquele CPF. E quando vi a foto de perfil, meu sangue gelou. Era Juliana, minha melhor amiga há mais de 10 anos. Naquele momento, sentada no escritório do meu marido, com extratos bancários espalhados pela mesa e o rosto da minha melhor amiga sorrindo na tela do celular, eu entendi que minha vida era uma mentira construída com o meu próprio dinheiro. Mas isso era só o começo. O que descobri depois foi muito pior. Porque Juliana não era apenas minha melhor amiga. Ela era a madrinha da Laura. Era quem me ajudou a escolher o vestido do meu casamento.
Era quem chorou comigo quando tive 2 abortos antes do Gabriel nascer. Era a pessoa que conhecia até as senhas dos meus cartões, que tinha a chave da minha casa, que sabia exatamente quanto ganhávamos. E agora eu descobria que ela estava sendo sustentada com o meu dinheiro. Mas esperem, porque vocês ainda não sabem o que encontrei no celular que Rodrigo esqueceu carregando na cozinha. O que vi naquelas mensagens me fez questionar tudo. Cada jantar que fizemos juntos, cada viagem, cada momento que pensei que era uma amizade verdadeira. A história que vou contar para vocês vai mostrar como 2 pessoas que eu amava conspiraram contra mim durante anos e como uma simples transferência Pix desvendou um esquema que era muito maior do que eu imaginava. Quando peguei o celular do Rodrigo na cozinha, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair no chão. Ele tinha ido tomar banho depois de chegar do trabalho, e eu sabia que tinha no máximo 15 minutos antes dele descer. A tela estava desbloqueada. Ele nunca teve o hábito de bloquear o telefone dentro de casa. Abri o WhatsApp e procurei pelo nome da Juliana. Não encontrei. Estranho, porque eu sabia que eles conversavam, pelo menos sobre os nossos encontros de casais aos finais de semana. Foi então que vi uma conversa salva com um coração vermelho. O nome estava como Ju, um coração vermelho. Quando abri aquela conversa, senti como se tivesse levado um soco no estômago. Amor, consegui mais 2.000 hoje. Te transfiro agora. Era a mensagem mais recente do Rodrigo, enviada no mesmo dia pela manhã. A resposta dela: Você é perfeito, meu amor. Não vejo a hora de nos livrarmos dessa situação. Marina está desconfiando de alguma coisa? Não, ela nem olha os extratos, como sempre. Rolei a conversa para cima e cada mensagem era uma punhalada no peito. Eles falavam sobre mim como se eu fosse uma idiota. Comentários sobre como eu era desligada das finanças, como era fácil tirar dinheiro sem eu perceber. Mas o que mais me machucou foram as mensagens íntimas. Rodrigo mandava fotos nossas de família para ela, dizendo coisas como logo seremos livres para ficar juntos. Ela respondia falando sobre como estava cansada de fingir ser amiga da ingênua. Ingênua. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça. Continuei lendo e descobri que a farsa durava muito mais tempo do que eu imaginava. Encontrei mensagens de mais de 2 anos atrás. 2 anos! Enquanto eu tratava Juliana como irmã, ela estava destruindo meu casamento pelas costas. Juliana era divorciada há 3 anos. Na época, eu fui quem mais deu apoio para ela. Lembro que passei noites inteiras ouvindo ela chorar por causa do ex-marido que a tinha largado por uma mulher mais nova. Ironicamente, ela dizia que nunca entenderia como uma pessoa podia ser tão falsa, tão covarde. Durante todo esse tempo, ela vinha para nossa casa pelo menos 2 vezes por semana. Jantava conosco, brincava com as crianças, ajudava a Laura com os estudos para o vestibular. Gabriel a chamava de Tia Ju e sempre corria para abraçar ela quando chegava. Nas mensagens, descobri que eles se encontravam todas as quartas-feiras no apartamento dela. Quando eu estava trabalhando, Rodrigo inventava reuniões, visitas a obras que não existiam. E nas sextas à noite, quando eu achava que ele estava jogando futebol com os amigos do trabalho, ele estava com ela. O que mais me revoltou foi descobrir que ela conhecia cada detalhe dos nossos problemas conjugais porque Rodrigo contava tudo para ela. Nossas discussões, nossas intimidades, meus medos, minhas inseguranças, tudo era compartilhado com ela. Lembro que ano passado passei por uma fase muito difícil com os sintomas da pré-menopausa. Estava sensível, com mudanças de humor, me sentindo insegura com meu corpo. Juliana foi quem mais me apoiou. Me disse que era normal, que eu era ainda, que Rodrigo era sortudo por ter uma mulher como eu. Mentiras. Todas mentiras. Nas mensagens, vi que ela ria das minhas inseguranças com ele. Faziam piadas sobre meus chiliques hormonais. Rodrigo chegou a escrever que eu estava insuportável nessa fase e que só conseguia me aguentar porque sabia que logo estaria livre. Livre? Eles estavam planejando se livrar de mim.
Encontrei mensagens sobre planos futuros deles. Queriam que eu descobrisse a traição, que eu pedisse o divórcio para eles ficarem com a consciência limpa. Rodrigo até tinha calculado quanto seria a minha parte na divisão dos bens para ver se sobrava algo substancial para começar uma vida nova com ela. Nossa casa, que compramos com tanto esforço nos primeiros anos de casamento, já estava sendo avaliada por eles. Nossos investimentos, nossa poupança para a faculdade das crianças, tudo estava nos planos deles. Mas o que mais me chocou foi descobrir que Juliana estava desempregada há mais de 1 ano e meio. Lembra que eu disse que ela sempre falava sobre o trabalho dela numa empresa de marketing? Mentira! Ela tinha sido demitida e nunca me contou. Todo o dinheiro que ela gastava, as roupas novas, os jantares caros que ela pagava quando saíamos juntas, a viagem para Gramado que ela fez no ano passado, tudo estava sendo financiado com o nosso dinheiro, com o meu dinheiro. Vi nas mensagens que Rodrigo chegou a dar R$3.000 para ela pagar um curso de maquiagem que ela queria fazer. R$3.000 que saíram da nossa poupança para a festa de 15 anos da Laura, que aconteceria em 2 meses. Enquanto eu me sacrificava, economizando cada real, negando pequenos prazeres para mim mesma para conseguir dar uma festa linda para minha filha, meu marido estava bancando os caprichos da amante com esse mesmo dinheiro. O barulho do chuveiro parou. Rodrigo tinha terminado o banho. Rapidamente tirei fotos das conversas mais comprometedoras com meu celular. Minha cabeça estava a 1000 por hora tentando processar tudo o que tinha descoberto. Fechei o WhatsApp, deixei o telefone dele exatamente onde estava e subi para o quarto como se nada tivesse acontecido. Rodrigo desceu poucos minutos depois. Cabelo molhado, sorrindo como sempre. E aí, amor, resolveu a situação do cartão? Olhei para aquele homem, com quem eu dividi 15 anos da minha vida, o pai dos meus filhos, e senti uma mistura de náusea e raiva que nunca tinha experimentado. Ainda não consegui falar com o banco. Menti. Amanhã eu resolvo isso para você, tá? Deve ser só algum problema temporário. Problema temporário. Se ele soubesse que o problema temporário era eu ter descoberto a verdade. Naquela noite, deitado ao lado dele, fingi dormir. Quando a minha mente trabalhava frevilmente. Precisava de um plano. Não podia confrontá-lo sem ter todas as provas. E, principalmente, precisava proteger meus filhos e meu futuro financeiro. Mas antes de qualquer coisa, eu queria entender exatamente há quanto tempo eu estava sendo roubada. E, mais importante, queria descobrir qual era o plano deles para o final dessa história. Porque, pelas mensagens que eu li, eles estavam preparando algo maior. Algo que envolveria não apenas o fim do nosso casamento, mas também minha estabilidade financeira. O que descobri nos dias seguintes foi ainda mais assustador do que eu imaginava. E vocês não vão acreditar até onde eles foram capazes de ir para me destruir. Nos 3 dias seguintes, me transformei numa verdadeira detetive. Enquanto o Rodrigo ia trabalhar e as crianças estavam na escola, eu vasculhava cada documento, cada extrato, cada rastro da nossa vida financeira que conseguia encontrar. O que descobri foi muito pior do que imaginava. Fui até o banco pessoalmente e pedi todos os extratos dos últimos 2 anos. A funcionária, uma senhora chamada Dona Rosa, que já me atendia há anos, notou minha expressão preocupada. "Tá tudo bem, Dona Marina?" "Preciso conferir umas movimentações estranhas", respondi, tentando manter a voz firme. Quando ela me entregou aquela pilha de papéis, meu coração disparou. Sentei numa mesa no próprio banco e comecei a analisar tudo, linha por linha. A primeira transferência para Juliana tinha acontecido há 2 anos e 4 meses, exatamente 1 semana depois da festa de aniversário dela, que organizei na nossa casa. Lembro perfeitamente daquele dia. Ela estava triste porque o ex-marido tinha cancelado a pensão dos filhos na última hora. Eu a consolei, disse que nos preocupasse com dinheiro, que a amizade verdadeira era isso. Que ironia! A partir daquela data, as transferências se tornaram regulares. Começaram pequenas, R$200, R$300,
mas foram aumentando progressivamente. Nos últimos 6 meses, Rodrigo estava transferindo entre R$1.500 e R$3.000 por mês para ela. Calculei o total e quase tive um ataque. Em 2 anos, tinham saído da nossa conta mais de R$42.000. R$42.000 que poderiam ter pago a faculdade do Gabriel, ou reformado a nossa casa, ou garantido a nossa aposentadoria. Mas isso ainda não era tudo. Procurei outros movimentos suspeitos e encontrei pagamentos recorrentes para um cartão de crédito que eu não conhecia. Liguei para a operadora fingindo ser Rodrigo e descobri que ele tinha um cartão adicional em nome da Juliana há mais de 1 ano. Um cartão que eu estava pagando sem saber. Anotei todas as informações e continuei investigando. Descobri que ele também tinha aberto uma conta poupança secreta onde depositava R$500 todo mês. Nas observações dos depósitos estava escrito Plano J, obviamente referência a Juliana. Quando cheguei em casa naquela tarde, estava decidida. Não conseguiria fingir nem mais um dia, mas queria confrontá-los juntos. Queria ver a cara dos dois quando descobrissem que eu sabia de tudo. Liguei para Juliana. Ju, você pode vir jantar aqui hoje? Quero conversar uma coisa importante com você e o Rodrigo. Claro, Marina. Aconteceu alguma coisa? A naturalidade com que ela mentiu para mim me deu ainda mais força para o que estava prestes a fazer. Nada demais. É sobre uma surpresa que estou planejando. Menti também. Ela chegou às 7 da noite, como sempre, sorrindo e trazendo um vinho, que descobri depois ter sido comprado com meu cartão adicional. Cumprimentou Rodrigo com um beijinho no rosto, como fazia anos, e perguntou onde estavam as crianças. Estão na casa da minha mãe hoje. Queria que fosse só nós 3 mesmo. Durante o jantar, os observei interagindo. Como pude ser tão cega? Os olhares cúmplices, a forma como ele servia vinho para ela primeiro, como ela conhecia exatamente os gostos dele. Era óbvio demais. Depois da sobremesa, ofereci café na sala. Na verdade, antes do café, tem uma coisa para mostrar para vocês. Saquei da bolsa uma pasta com todos os documentos que tinha reunido. Extratos bancários, prints das conversas do WhatsApp, comprovantes do cartão adicional. Rodrigo, eu comecei, olhando diretamente nos olhos dele. Você pode me explicar essas transferências? Coloquei o primeiro extrato na mesa de centro. O rosto dele ficou branco instantaneamente. Juliana se inclinou para ver o que era e, quando entendeu, viu pânico tomar conta das feições dela. Marina, eu posso explicar. Rodrigo começou, mas eu interrompi. Pode sim. Explica para mim como nos últimos 2 anos você transferiu mais de R$40.000 da nossa conta para ela. Apontei para Juliana, sem eu saber. Marina, não é o que você está pensando. Não é? Então me explique isso aqui. Disse mostrando os prints das conversas. Amor, consegui mais 2.000 hoje. Te transfiro agora. Li a mensagem em voz alta. Juliana ficou em choque. Você mexeu no meu celular? Perguntou Rodrigo, indignado. Eu? Eu mexi no seu celular, Rodrigo? Rodrigo, você está transferindo dinheiro da nossa família para sua amante e está preocupado com privacidade? Marina, deixa eu explicar. Juliana tentou novamente, mas eu estava fora de controle. Explica o quê, Juliana? Como você riu das minhas inseguranças com ele? Como chamou de ingênua nos seus prazinhos? Como planejaram se livrar de mim? Coloquei na mesa o print da conversa onde eles discutiam os meus chiliques hormonais. Leia aqui para mim, Juliana. Leia em voz alta o que você escreveu sobre mim. Ela começou a chorar. Marina, eu nunca quis que acontecesse assim. Eu amo você como amiga, você tem que acreditar. Amiga? Gritei. Amiga não rouba o marido da outra. Amiga não aceita ser sustentada com o dinheiro da família da outra. Foi então que Rodrigo se levantou e disse algo que me fez perder completamente o controle. Marina, você está fazendo um escândalo desnecessário. Eu ia contar tudo para você mesmo. Ia contar? Quando? Depois de gastar toda a nossa poupança com ela? Não é toda. Ele respondeu como se isso fosse consolador. Não é toda. Rodrigo, são R$42.000. Mais o cartão adicional que você deu para ela. Mais a conta poupança secreta. Você tem noção do que você fez com a nossa família? Juliana continuava chorando, mas não de arrependimento. Era medo. Medo das consequências.
E você? Virei para ela. Sua desempregada. Sim, eu sei que você perdeu o emprego há mais de 1 ano e meio e nunca me contou. Enquanto eu me matava trabalhando, economizando cada centavo para a festa da Laura, você estava gastando nosso dinheiro em curso de maquiagem. Como você descobriu isso? Ela perguntou, confirmando a minha suspeita. Eu descobri tudo, Juliana. Inclusive que vocês estão planejando que eu peça o divórcio, para ficarem com a consciência limpa. Rodrigo e Juliana se olharam. Naquele momento vi que não havia mais como negarem. Marina, Rodrigo suspirou. Você não entende. Nosso casamento já estava desgastado há muito tempo. Desgastado. Rodrigo trabalhava, cuidava da casa, dos filhos, de você. O que estava desgastado? Você mudou depois dos 40, ficou mais fechada, mais controladora. Controladora. Ele estava me chamando de controladora enquanto roubava dinheiro da família. Sabe de uma coisa? Disse-me levantando. Vocês têm razão numa coisa. Nosso casamento realmente acabou, mas não da forma que vocês planejaram. Peguei todos os documentos e olhei para os dois. Juliana, eu quero você fora da minha casa agora. E Rodrigo, amanhã mesmo você vai devolver cada centavo que gastou com ela, ou eu vou na Polícia Civil registrar um boletim de ocorrência por apropriação indébita. Você não pode fazer isso. Eu posso sim. E vou fazer muito mais do que isso. Foi naquele momento que eu tive uma revelação. Olhando para aquelas 2 pessoas que destruíram minha vida, entendi que eles tinham me subestimado completamente. Achavam que eu era a Marina desligada, a Marina ingênua. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Podem ficar tranquilos que vocês vão colher exatamente o que plantaram. Disse antes de subir para o quarto. E foi exatamente o que aconteceu. Mas a minha vingança foi muito além do que eles imaginavam. Porque descobri que havia outras coisas que eles escondiam de mim. Coisas que tornaram minha revanche ainda mais doce e devastadora. Naquela noite, não consegui dormir 1 minuto sequer. Rodrigo tentou subir para o quarto depois que Juliana saiu, mas tranquei a porta. Ele bateu algumas vezes pedindo para conversarmos, mas eu não respondi. Tinha coisas mais importantes para fazer. Sentei na cama com meu notebook e comecei a planejar cada passo da minha vingança. Eles achavam que eu era ingênua? Iam descobrir o que uma mulher de 48 anos, traída e roubada, era capaz de fazer. Primeira coisa, documentei absolutamente tudo. Cada transferência, cada comprovante, cada print das conversas. Salvei tudo na nuvem e enviei cópias para o meu e-mail pessoal. Depois, pesquisei sobre meus direitos legais e descobri que a apropriação indébita de recursos do cônjuge era crime sim, mas eu queria mais do que justiça, e eu queria que eles sentissem exatamente o que me fizeram sentir. Na manhã seguinte, assim que Rodrigo saiu para trabalhar, comecei a executar meu plano. Primeiro fui ao banco e mudei todas as senhas das nossas contas. Bloqueei o cartão adicional da Juliana e cancelei todas as transferências programadas. A gerente, Dona Rosa, ficou preocupada quando expliquei a situação. Dona Marina, a senhora pode fazer um boletim de ocorrência. Isso que o seu marido fez tem nome, estelionato conjugal. Anotei a informação, mas ainda não estava pronta para esse passo. Em seguida, liguei para o meu advogado, o mesmo que tinha feito nossa separação de bens quando casamos. Doutor Eduardo sempre foi uma pessoa de confiança. Marina, pelo que você está me contando, você tem um caso muito sólido. Não só para o divórcio, mas também para pedir ressarcimento dos valores desviados. Doutor, eu quero tudo documentado e quero mover uma ação de danos morais também. Pelos valores envolvidos e pelo tempo de duração da situação, você pode conseguir uma indenização substancial. Depois do advogado, fui à escola onde trabalho. Precisava conversar com minha diretora, professora Carmen, sobre a possibilidade de algumas faltas nos próximos dias. Marina, você está pálida. Aconteceu alguma coisa grave? Contei resumidamente a situação. Carmen, que também era divorciada, me deu um conselho que mudou a minha perspectiva. Marina, você sabe o que mais vai doer neles? Ver você bem.
ver você próspera e feliz sem eles. Foi aí que entendi que minha vingança não podia só ser punitiva, tinha que ser construtiva também. Voltei para casa com uma energia renovada. Rodrigo tinha mandado várias mensagens perguntando sobre as contas bloqueadas, mas eu não respondi. Tinha coisas mais importantes para descobrir. Fui ao escritório dele novamente e, dessa vez, vasculhei tudo com mais cuidado. No fundo de uma gaveta, encontrei documentos que me fizeram entender por que eles estavam tão desesperados. Rodrigo estava com problemas financeiros graves no trabalho. Encontrei notificações de atraso em pagamentos de fornecedores da empresa dele, cartas de cobrança e, o pior, um documento mostrando que ele tinha pego um empréstimo de R$30 mil no banco usando nossa casa como garantia. R$30 mil que eu não sabia que existiam. Liguei imediatamente para o banco e confirmei. Nossa casa estava penhorada por uma dívida que eu desconhecia completamente. Se Rodrigo não pagasse, podíamos perder nossa casa. Mas descobri mais. Parte desse dinheiro tinha ido para a Juliana. Ela não estava sendo apenas sustentada. Ela estava sendo usada como conta laranja para esconder o desvio de recursos da empresa. Rodrigo não estava apenas me traindo e roubando. Ele estava lavando dinheiro através dela. Naquele momento, entendi que a situação era muito mais grave do que eu imaginava. Liguei novamente para o Dr. Eduardo. Doutor, a situação complicou. Acho que meu marido está envolvido em algo ilegal na empresa. Marina, você precisa se proteger urgentemente. Se há suspeita de lavagem de dinheiro, você pode ser considerada cúmplice por omissão. Foi a gota d'água. Saí de casa naquele momento e fui direto à delegacia. O delegado, Dr. Marcos, me ouviu atentamente enquanto eu mostrava todas as evidências. Senhora Marina, pelos documentos que a senhora trouxe, há indícios de apropriação indébita, estelionato e possível lavagem de dinheiro. Vamos abrir um inquérito. Saí da delegacia com o protocolo do boletim de ocorrência nas mãos. Pela primeira vez em dias, me senti um controle da situação. Mas eu ainda não tinha terminado. Fui direto ao escritório da empresa onde o Rodrigo trabalhava. Pedi para falar com o sócio majoritário, Sr. Antônio, que eu conhecia das festas de confraternização. Sr. Antônio, preciso conversar com o senhor sobre algumas movimentações financeiras do Rodrigo que descobri. Mostrei para ele os documentos que encontrei em casa, explicando como descobri tudo. O rosto dele ficou cada vez mais sério. Dona Marina, há 2 meses estamos investigando um rombo na conta da empresa. Alguns pagamentos que não estavam batendo. O senhor quer que eu entregue esses documentos? Por favor, isso pode nos ajudar muito na investigação interna. Entreguei cópias de tudo para ele. Sabia que Rodrigo seria demitido, provavelmente processado pela empresa e ainda teria que devolver o dinheiro desviado. Mas a minha vingança ainda não estava completa. Cheguei em casa no final da tarde e encontrei Rodrigo desesperado na sala. Ele tinha descoberto que as contas estavam bloqueadas, que eu tinha ido à delegacia e que a empresa já sabia de tudo. Marina, você destruiu minha vida. Eu destruí sua vida? Rodrigo, você roubou R$42 mil da nossa família. Você penhorou nossa casa sem eu saber. Você usou a Juliana para lavar dinheiro da empresa. Como você descobriu isso? Descobri tudo, Rodrigo. Inclusive que você está sendo investigado na empresa há meses. Ele desabou no sofá, colocou as mãos no rosto. Marina, eu posso explicar tudo. Eu estava desesperado, a empresa estava com problemas, eu precisava de dinheiro para cobrir uns buracos. E achou que a solução era roubar da sua própria família? Não era roubo, era empréstimo, eu ia repor tudo. Com que dinheiro, Rodrigo? Você gastou tudo com ela. Foi nesse momento que toquei no telefone e chamei Juliana. Ju, você pode vir aqui? Tem uma coisa que você precisa saber. Quando ela chegou, 30 minutos depois, estava visivelmente nervosa. Juliana, comecei. Você sabia
que parte do dinheiro que o Rodrigo te dava era desviado da empresa onde ele trabalha? Ela ficou branca. Eu não sabia, Marina. Ele disse que era do salário dele. Mentira! Mostrei os documentos. Olha aqui, os comprovantes. Você está sendo investigada como cúmplice de lavagem de dinheiro. Juliana começou a tremer. Eu juro que não sabia. Eu nunca entraria numa coisa dessas. Então você deveria ter perguntado como um engenheiro civil conseguia te dar R$ 3.000 por mês, além das despesas da própria família. Rodrigo tentou intervir, mas eu continuei. A polícia já sabe de tudo. A empresa também. E eu já entrei com pedido de divórcio. Vocês vão ter que devolver cada centavo e ainda responder criminalmente. Naquele momento, vendo os dois destruídos na minha sala, entendi que tinha conseguido exatamente o que eu queria. Eles estavam sentindo a mesma angústia, a mesma sensação de impotência que me fizeram sentir. Mas o melhor ainda vinha por vir. Porque enquanto eles enfrentariam as consequências legais dos atos deles, eu estava construindo uma vida nova. Uma vida onde eu finalmente seria valorizada e respeitada. E vocês não imaginam como essa minha nova vida se tornou muito melhor do que eu jamais sonhei. Hoje, exatamente 1 ano depois de descobrir que meu marido me roubava para sustentar a amante, estou aqui para contar para vocês como essa história terminou. E mais importante, como minha vida se transformou completamente. Nos meses seguintes ao confronto, muita coisa aconteceu. O processo criminal contra Rodrigo e Juliana correu mais rápido do que eu imaginava. A empresa onde ele trabalhava descobriu que o rombo era ainda maior, quase R$ 80.000 desviados ao longo de 3 anos. Rodrigo foi demitido imediatamente e a empresa entrou com uma ação de ressarcimento contra ele. Juliana, como eu suspeitava, realmente não sabia da origem criminosa do dinheiro, mas isso não a isentou das consequências. Ela teve que devolver todos os valores que recebeu, os R$ 42.000 que saíram da nossa conta. Como estava desempregada há mais de 1 ano e meio, teve que vender o apartamento dela para conseguir quitar a dívida. O divórcio foi homologado em 6 meses. Dr. Eduardo conseguiu provar que Rodrigo tinha dilapidado o patrimônio do casal, então fiquei com 70% dos bens. Isso incluía a nossa casa, que conseguimos quitar o empréstimo fraudulento com a venda de outros investimentos dele. Rodrigo tentou contestar, mas as evidências eram irrefutáveis. Ele teve que devolver não só os R$ 42.000 para mim, como também pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 20.000. Mas vocês querem saber a parte mais interessante da história? Rodrigo e Juliana terminaram 2 meses depois que tudo veio à tona. Quando ela descobriu que ele estava envolvido em crimes e que perderia tudo, simplesmente desapareceu da vida dele. Amor verdadeiro, não é mesmo? Hoje, Rodrigo mora numa kitnet no centro da cidade, trabalha como autônomo fazendo pequenos projetos e ainda está pagando as dívidas que contraiu. Vez ou outra, ele tenta falar comigo, mas sempre através dos advogados. Os filhos mantêm contato com ele, claro, mas eles entenderam perfeitamente o que aconteceu e ficaram do meu lado. Laura, que hoje tem 18 anos, até me agradeceu por ter tido coragem de me defender. Mãe, você me ensinou que mulher não aceita desrespeito de ninguém, ela disse. Isso foi mais valioso do que qualquer indenização. Gabriel, que está com 15 anos, também amadureceu muito com toda essa situação. Ele entendeu que seu pai não era o homem íntegro que pensávamos que era, mas aprendeu principalmente que sua mãe era muito mais forte do que aparentava. E Juliana? Juliana mudou de cidade. Soube por uma conhecida em comum que ela está morando no interior, numa cidade pequena, trabalhando numa loja de roupas. Perdeu não só o dinheiro, mas também todas as amigas daqui. Porque quando a verdade se espalhou, e verdade sempre se espalha, ninguém mais quis manter contato com ela. Agora deixem-me eu contar para vocês como minha vida mudou para melhor.
Com o dinheiro da indenização e minha parte na divisão dos bens, consegui fazer algo que sempre sonhei: abrir minha própria escola de reforço escolar. Durante 15 anos trabalhando na área de educação, sempre tive vontade de ter meu próprio negócio, mas nunca tive coragem nem recursos. A escola já tem mais de 60 alunos e 3 professoras trabalhando comigo. Estou ganhando quase o dobro do que ganhava como coordenadora pedagógica. Mais importante, estou realizando um sonho profissional. No aspecto pessoal, também houve mudanças importantes. Emagreci 12 quilos, não porque estava fazendo dieta, mas porque a ansiedade e o estresse de viver uma mentira simplesmente desapareceram. Voltei a cuidar de mim, a me valorizar. Comecei a fazer terapia com uma psicóloga especializada em mulheres que passaram por traição. Doutora Fernanda me ajudou a entender que não havia nada de errado comigo, que eu não era desligada ou ingênua. Eu era uma mulher confiante, que acreditava na pessoa com quem tinha escolhido dividir a vida. E sabe qual foi a maior lição que aprendi com tudo isso? A importância de nunca abrir mão do controle da nossa própria vida financeira. Não importa quanto tempo você está casada, não importa o quanto você confia no seu parceiro, você precisa saber onde está sendo gasto cada centavo do seu dinheiro. Hoje, verifico meus extratos toda semana. Tenho uma planilha com todas as movimentações da casa. Não por desconfiança, mas por responsabilidade comigo mesma. Nunca mais ninguém vai tomar decisões financeiras por mim sem que eu saiba. Aprendi também que sinais existem sempre. Aquelas pequenas mudanças de comportamento que a gente ignora, aquelas explicações que não fazem muito sentido, aquelas coincidências estranhas. Nossa intuição está sempre tentando nos avisar. O problema é que a gente não quer acreditar. Se você está me ouvindo agora e alguma coisa na sua relação não está fazendo sentido, investigue. Não tenha medo de ser chamada de paranoica ou ciumenta. É melhor ser paranoica e estar errada do que ser ingênua e ser roubada por anos. Outra lição importante. Não importa a sua idade, não importa quanto tempo você está numa situação ruim, sempre é possível recomeçar. Eu tinha 48 anos quando minha vida desmoronou e hoje, aos 49, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Tenho uma empresa próspera, filhos que me respeitam e admiram, saúde física e mental em dia e, principalmente, tenho paz. Vocês não fazem ideia de como é bom dormir todas as noites, sabendo que não tem ninguém mentindo para você, roubando de você ou fazendo planos pelas suas costas? Recentemente, inclusive, conheci uma pessoa especial. João é viúvo, tem 52 anos, é contador. E a primeira coisa que ele fez quando começamos a nos conhecer melhor foi me mostrar todas as movimentações financeiras dele. Marina, ele disse, depois do que você passou, quero que você tenha certeza absoluta de que comigo você nunca vai ter esse tipo de preocupação. Não sei se vai dar em casamento, não sei se vai ser para sempre, mas sei que é uma pessoa transparente e honesta. E hoje eu sei exatamente quais são os sinais que preciso observar. Para vocês que chegaram até o final dessa história, eu quero deixar uma mensagem. Nunca aceitem ser desrespeitadas. Não importa se é pelo marido, pela melhor amiga, pelo filho, pelo chefe, o respeito é a base de qualquer relacionamento saudável. E lembrem-se, vocês são muito mais fortes e capazes do que imaginam. Se eu, aos 48 anos, consegui descobrir uma fraude, enfrentar 2 criminosos, tocar um processo legal, abrir uma empresa e reconstruir minha vida, vocês também conseguem enfrentar qualquer desafio que aparecer. O mais importante é nunca desistir de si mesmas. Gostaram da minha história? Comentem aqui embaixo o que acharam, se já passaram por algo parecido ou se tem alguma situação que gostariam que eu comentasse. Adoro ler todos os comentários e sempre que posso, respondo pessoalmente. E se ainda não são inscritas no canal, se inscrevam!
Toda semana trago histórias reais de mulheres que, como eu, enfrentaram desafios e conseguiram se reconstruir. Histórias que mostram que não importa a idade, não importa a situação, sempre é possível recomeçar. Obrigada por terem me acompanhado até aqui. Até a próxima história.